Pessoal, sejam todos bem-vindos. Para nós é um prazer ter vocês todos aqui. Hoje nós vamos bater um papo bem legal sobre ferramentas da qualidade. Eu acho que é um dos temas mais abrangentes, né, Vinícius? Ferramentas da qualidade você pode utilizar para tudo, né, cara? E absolutamente tudo, cara. Tudo. Então, independente do ramo industrial, independente do local onde você trabalha, com toda certeza você pode e deve utilizar as ferramentas da qualidade. Galera, hoje o Vinícius já fez uma live conosco uma vez, na outra foi sobre gestão, consultoria, né? Consultoria em gestão, consultoria. Isso. Foi muito legal. Tava olhando aqui hoje, aqueles primeiros videozinhos curtinhos que eu fiz, foi com o seu, né? Foi. Os nuggets lá, foi bacana aquilo lá, cara. Não, que diferença, viu? Que abismo que tem daquela época, de qualidade daquela época pra agora, né? Nossa. Agora tá top, né? Subiu o patamar, subiu o nível. Nossa, melhoria contínua, né? Ciclo PDCA contínuo aqui. Porque, é isso aí, meu amigo. Vinícius, antes da gente começar a falar sobre o tema, eu queria que você se apresentasse rapidinho aí, para quem ainda não te conhece. Certo. Então, sou o Vinícius, né? Atuo como consultor empresarial aí já há quase 7 anos. Atuei já atendendo clientes dos mais variados segmentos da indústria, da parte de serviço. Então, assim, e sempre aplicando demais essas ferramentas da qualidade, né? Porque, como o Thiago comentou aí, são ferramentas da qualidade, mas elas não são única e exclusivamente restritas ao ambiente industrial, né? Você pode lançar a mão delas em toda e qualquer situação em que você se depara com um problema, porque nada mais essas ferramentas são do que ferramentas para você resolver problema, né? E aí eu vou compartilhar um pouco aqui da minha experiência hoje com vocês na aplicação disso daí, algumas visitas que eu já fiz em algumas empresas bem interessantes e que eu vi na prática isso daí sendo implementado, sendo executado. Show. Galera que entrou aí depois, o tema da nossa live hoje são as ferramentas da qualidade aplicada em indústrias. O foco dessa aplicação de ferramentas da qualidade, pessoal, para quem não sabe o que pode ficar tranquilo que nós vamos explicar passo a passo do que é o que são as ferramentas, como utilizar, as melhores ferramentas, enfim. Mas antes de falar para vocês quais são as melhores ferramentas, é importante explicarmos para vocês alguns conceitos básicos para que vocês tenham uma melhor experiência. Dentre esses conceitos básicos, o primeiro deles seria sobre qualidade. Eu queria, Vinícius, que você explicasse, porque qualidade tem até algumas definições em livros que falam, né? Eu até brinco muito isso quando eu dou aula sobre a parte de gestão da qualidade, que tem livro que fala que qualidade é algo muito subjetivo, é algo que não tem definição. No entanto, nós que somos da área industrial, cara, isso não existe, né? Tem que ser objetivo. Então, eu queria que você definisse, por favor, o que é qualidade. Cara, qualidade no âmbito da indústria, eu gosto de brincar o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é desapegar da expectativa. Expectativa que você cria em relação ao que você vai receber. Dentro da indústria, cara, não pode existir essa questão de, eu achei que você iria fazer isso, eu achei que você iria me fornecer aquilo. Eu achei que o produto iria ter essa característica. Não, dentro da indústria, tudo tem que estar muito bem escrito, muito bem procedimentado, né? Tudo nos mínimos detalhes ali descritos, para que a gente não tenha surpresas quando o cliente receber esse produto, né? Um exemplo que eu gosto de usar bastante, que ilustra bem essa questão de definição de qualidade como sendo a questão de atendimento a requisitos específicos, é a indústria de software, por exemplo. Quem aqui, se alguém aqui já tiver passado pelo processo de implementação de um software, você vai entender perfeitamente como que funciona isso. Porque você tem toda uma etapa de descrição dos requisitos. Depois que fechou aquilo ali, acabou, meu amigo.
para você conseguir inserir alguma coisa ali dentro só com outro projeto. E os caras são, assim, irredutíveis em relação a isso. Cara, eu falei que eu ia te entregar A mais B, eu vou te entregar A mais B. Não vou te entregar C como bônus, não vou te entregar nada. Então, assim, a definição de qualidade no âmbito industrial, ela é nada mais do que o atendimento a requisitos extremamente detalhados e bem especificados. Legal. E por que quando se trata de indústrias, pode até parecer uma pergunta meio tola para algumas pessoas, mas por que é tão importante ter qualidade em processos industriais? Não basta só estar produzindo, por que nós temos que obter qualidade sempre nos processos industriais? Cara, a gente vive hoje num âmbito globalizado, né? Em que você tem fornecedores dos mais diversos países, mão de obra das mais diversas culturas, né? Então, assim, essa questão da qualidade, ela serve muito para você, assim, garantir o funcionamento dessa cadeia de suprimentos global que a gente vive hoje, né? Então, só a título de exemplo, né? Eu visitei a fábrica da Boeing lá em Everett, no estado de Washington, numa viagem que eu fiz para os Estados Unidos. Então, assim, cara, bicho, os caras, um avião, ele tem partes produzidas em mais de 20 países. E como que isso tudo se encaixa depois para fazer um negócio daquele que voa com um dos mais altos níveis de segurança que a gente conhece? É a qualidade. É tudo extremamente bem detalhado, bem definido, bem procedimentado. Então, assim, a forma como as pessoas precisam executar, as dimensões das peças. Então, assim, o que eu enxergo hoje em relação a essa questão da qualidade é muito mais amplo do que simplesmente você satisfazer o seu cliente pontual, seja ele cliente final ou uma outra indústria dentro da cadeia, né? A gente precisa olhar isso por um espectro mais amplo, porque dependendo de qual indústria você está atuando, cara, o negócio que você pôs a mão aqui vai parar lá na China e depois vai voltar para sua casa. E aí, você garante a qualidade daquilo ali que você está executando, né? Então, esse é que é o grande ponto dessa importância do controle da qualidade, garantir que todos os procedimentos, etc., sejam executados da melhor maneira possível. Porque um erro dentro de uma linha de produção que você está comandando pode te impactar lá na frente, você nem saber disso. Eu acho que a palavra que resume, então, talvez seria também padronização, né, Vinícius? É você saber que, igual o exemplo que você falou aí, o exemplo que você deu sobre o avião é perfeito. Cara, uma parte do motor é feita em tal local, uma parte da funilaria em tal local, um parafuso vem de lugar, e o cara monta aquilo ali sem ter dúvidas que vai funcionar tudo bem, porque tá tudo sei lá, tá tudo no mesmo ritmo, né? Tá tudo em consonância, né? Legal. E você usou o exemplo da Boeing, né? Nós temos assim, cara, aí já é outro patamar, né? Os caras têm um nível de qualidade que eu, por exemplo, posso estar enganado, mas eu acho que eu nunca entrei numa indústria desse patamar. Daí eu te pergunto, cara, você que trabalha com gestão e consultoria de indústrias, você que tem uma experiência legal, anda aí para tudo quanto é lugar, toda empresa tem problemas? Eu te pergunto isso porque é o seguinte, às vezes nós temos aquela visão romântica de que tem algumas empresas multinacionais e tudo mais que os caras não erram, né? É igual um desenho da Disney, né? Todo mundo trabalha cantando, feliz, mas, no entanto, não é bem assim, né? Eu queria que você comentasse. Toda empresa tem problemas? Cara, absolutamente toda indústria ela vai enfrentar algum tipo de problema. Não existe empresa imune a problema. Tanto não existe que, assim, se a gente for olhar, né, pegar como histórico, por exemplo, você tem algumas indústrias que elas são extremamente regulamentadas. Né? Por exemplo, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a própria indústria aeronáutica, a indústria automobilística. E, assim, vez ou outra, você se depara com algum erro, alguma falha crítica que foi pega fora da indústria. Né? Então, assim, eu até trouxe alguns exemplos aqui para comentar com vocês,
Até por esse caso da Boeing, por exemplo, né, o recente agora, do 737 MAX. O avião ele é um sistema extremamente complexo com vários sistemas de redundância auxiliares para garantir a qualidade daquele produto. Qual que é a qualidade do avião? Cara, você decolou, você tem que chegar no seu destino sem cair, ponto. Não existe meio termo nisso daí, né? E aí você teve um software que deu pau e que derrubou 2 aviões em sequência, no intervalo de 3 meses. E aí você tem um impacto em toda a cadeia desse tipo de produto, porque todos os aviões vieram para o chão, parou, ninguém decola. E aí os pedidos suspensos. Automaticamente a fábrica vai suspendendo os pedidos para toda a cadeia. Então você tem um impacto geral em toda a cadeia de suprimentos quando acontece uma falha desse tipo, né? Na indústria automotiva, tem um exemplo clássico aqui da fabricante de airbags, Tanaka. Inclusive a empresa quebrou, porque ela forneceu mais de 100 milhões de peças de airbag para basicamente todas as marcas que circulam no mercado nacional, com a falha em que o airbag podia simplesmente matar as pessoas, e algumas mortes foram confirmadas quando acontecia uma batida. Então pensa no nível de controle que existe dentro dessa indústria e ainda assim acontecem algumas falhas como essas, né? Aí a gente tem os Onix explosivos aí do ano passado, que também tiveram que suspender todas as vendas, o pessoal voltar para quem já tinha comprado, né, devolver os carros, pegar um carro um nível acima. Você tem indústria de medicamentos aí, que a Medley, no ano passado, anunciou um recall, no começo desse ano, anunciou o recall da ranitidina, né, que estava possivelmente contaminado com uma substância cancerígena. A indústria alimentícia, a gente tem N exemplos aí, principalmente na indústria de leite, né, que é um produto que o produtor vende a um preço baixo, então ele precisa ganhar volume. Então você tem uma série de nuances aí em todas as indústrias, em todas as cadeias, que se você não tiver esses controles muito bem estabelecidos internamente, essas falhas elas só vão ficar evidentes fora da indústria. E aí o custo disso é infinitamente mais alto. Porque aí você tem o custo da marca, você tem o custo do recall, você tem assim, uma série de outros aspectos extrafinanceiros que impactam assim, a empresa de uma forma que às vezes é até irreversível, entendeu? Então, assim, não existe indústria imune a falhas. O que existe são indústrias com processos muito bem estabelecidos, que identificam essas falhas internamente, não deixam elas saírem, e o mais importante, agem corretivamente para que esse problema não volte a acontecer. Eu acho que um exemplo que eu posso dar aí, que eu também gosto de falar bastante nas aulas, é sobre um erro tão banal, cara, mas que custou a vida de uma criança, que foi uma indústria farmacêutica, enfim, né, X, e ela produzia um xarope, que era um xarope para uso infantil e uso adulto. A diferença dos dois, cara, se você olhar, depois eu te mando a foto, é uma corzinha, sabe? Muito, é assim, ó, o azul escuro era para adulto, o verde, azul esverdeado era para criança, sabe uma coisa assim? Uhum. Daí eles envasaram o xarope adulto no frasco do xarope infantil. Nossa. Deu superdosagem na criança, a criança faleceu. Então, realmente, eu acho que é legal algo que você comentou. Você falou assim, cara, beleza, não existe indústria sem falha. Concordo plenamente. Daí você falou algo que eu achei bacana. O que existe e o que faz essas empresas de grande porte, enfim, ter uma qualidade, elas sabem como agir. E eu acho que é aí que entra já o nosso tópico sobre ferramentas da qualidade. Eu queria que você explicasse o que são as ferramentas e quando que elas começaram a serem aplicadas. Isso é algo de agora, isso é algo de muito tempo. Quando que começou a difundir essa utilização de ferramentas em indústrias? Assim, a qualidade como um todo, né, ela é intrínseca aí à história humana, né? Desde os nossos ancestrais lá, você tinha gente que não morria porque não comia carne podre, porque a carne podre tinha um mau cheiro que não era um padrão com o qual ele estava acostumado.
Então, a partir do momento que o cara identificou que aquilo ali não é próprio para o consumo, ele descarta, né, e parte para um produto ali adequado. Só que, assim, aí, a partir disso, a gente teve uma série de evoluções, né, historicamente falando, passando pela Revolução Industrial ali, quando você tem o advento da máquina a vapor, né, que você começa a ter a produção em massa e tudo mais. Quem aqui fez o ensino médio ali até os anos 2000 e alguma coisa, com certeza já viu o filme lá do Charlie Chaplin, né, o Tempos Modernos, em que ele aperta ali as arruelas com a mão e tudo mais. Então, assim, aquilo ali é um momento de transição, em que as indústrias elas param de fazer um negócio mais artesanal, manual, e passa para um negócio, uma escala um pouco maior, mais automatizada, etc. Né? E a partir daí a gente começa a ter alguns problemas, né? Porque, por exemplo, como que eu vou te fornecer em grande escala algum produto que eu não sei se funciona, que eu não consigo garantir para você o funcionamento dele? E aí começaram, né, a fazer alguns testes de qualidade na época, com esses produtos. Só que aí tinha um problema, porque eles tentaram fazer esses testes em toda a produção, só que existiam alguns testes que eram destrutivos. Então, como que você faz um teste destrutivo para comprovar a qualidade da sua produção inteira? Fica um negócio meio sem lógica, né? Aí, numa segunda onda de evolução, começaram a fazer o teste por amostragem, né? Fazer o teste por amostragem, começar a controlar a qualidade dos processos, etc., até ganhar uma cara que a gente tem hoje, né? Hoje em dia. Então, o controle de qualidade com que a gente trabalha hoje, a aplicação das ferramentas, os mecanismos, ele tem origem ali em meados da década de 50, né, com William Edwards Deming criando o PDCA, que é um ciclo de melhoria, né, você planeja, executa, monitora e age corretivamente. Você tem ali o Juran, né, que começou a focar bastante na questão do custo da qualidade. Então, por exemplo, qual que é o custo de uma falha externa, igual essa que a gente acabou de comentar para a empresa? Qual que é o custo de você identificar uma falha interna? Qual que é o custo de você implementar um controle de qualidade? Qual que é o custo de você agir preventivamente? Né? Aí você tem o Ishikawa lá no Japão, que desenvolveu a ferramenta aí que todo mundo conhece, diagrama de Ishikawa, espinha de peixe, causa e efeito, é tudo a mesma coisa. E você tem o Feigenbaum aí, que também começou a parte de estabelecimento de padrões, né? Ok, você executou uma vez, ficou bom, bora padronizar para que todo mundo execute das próximas vezes exatamente da mesma forma que você fez. Então, assim, é uma indústria, é um conceito, né, que vem evoluindo ao longo do tempo e ganhando cada vez mais aparatos tecnológicos, né? Então, assim, a tecnologia ela vem muito para auxiliar a indústria como um todo, e principalmente quem trabalha no dia a dia, né, usando essas ferramentas, esses mecanismos para monitorar a qualidade. A tecnologia vem forte aí para poder melhorar cada vez mais esse processo. Legal. E legal também essa questão dos pensadores aí. Eu acho que todo mundo que trabalha na indústria tem que conhecer esses caras. Olha, tarefinha de casa. É impossível não saber quem é Deming, quem é Crosby, o Feigenbaum, o Juran. Ah, Thiago, mas isso é muita administração. Meu amigo, você tem que saber sobre esse assunto. Porque se não souber... Porque o conceito dos caras, por mais... O conceito dos caras, por mais que tenha sido cunhado, né, lá em meados de 50, 60, cara, é extremamente atual. Todos esses conceitos, PDCA... Cara, PDCA é assim, o mecanismo de melhoria mais usado no mundo até hoje. E extremamente eficiente, né? Com certeza. Daí você já começou a falar sobre alguns, e aqui no público nós temos gente de todos os níveis acadêmicos, pessoas que já são doutoras, e tem gente que está começando na graduação. Mas grande parte das pessoas que estão na científica, elas vêm até a nossa página porque elas visualizam aqui uma chance de ou melhorar os seus processos na indústria, ou então entrar na indústria, sabe, Vinícius? Então a galera aqui é toda da indústria. Você citou uma das ferramentas que é bastante utilizada na indústria, que é o diagrama de Ishikawa. Eu queria que você, o ciclo PDCA também, a gente já brincou desde o início da live sobre isso. Eu queria que você comentasse quais são as principais ferramentas da qualidade
as ferramentas da qualidade mais utilizadas em indústrias e para que serve cada uma delas? Certo. Então, assim, fazendo um repasso em cada uma, inicialmente a gente tem a folha de verificação, né? Que ela é a base de todas, porque ela é que vai te fornecer os dados que você precisa para poder fazer as análises depois, para jogar isso no histograma ou numa carta de controle, para você começar a identificar qual que é o padrão que a sua produção está entregando, né? Então, a folha de verificação, ela é para fazer os apontamentos, né? Se você tem um processo novo, que não tem dados, não tem informação nem nada, você vai precisar dessa folha de verificação. Só que a folha de verificação, o nome folha, ele é meramente ilustrativo, porque o que interessa é a funcionalidade dela, que é a coleta de dados para você poder construir essa base para poder analisar, né? Aí a gente tem uma outra que é extremamente utilizada, muito simples e muito eficiente, que é a ferramenta de Pareto, que é o famoso 80-20, né? Que você tem historicamente aí 80% dos efeitos relacionados com 20% das causas. Então, esse daí já é um dos mecanismos que a gente começa a enxergar de priorização, do que eu vou executar primeiro. Eu vou executar primeiro um item que está relacionado com pouquíssimos problemas ou um item que está relacionado com vários problemas. Ou seja, eu posso matar vários problemas com uma ação, é melhor do que eu atacar uma outra causa que não vai ter um ganho de escala tão grande assim, né? Aí a gente tem também a parte dos fluxogramas de processo, que é basicamente um sequenciamento lógico de como que as atividades se dão, como que os processos acontecem. Então lá nesse fluxograma eu vou ter identificação dos pontos de verificação, que atividade que eu tenho que executar, para onde que eu preciso mandar isso, se eu tiver algum erro, o que eu preciso fazer. Você tem uma forma gráfica de enxergar como que o processo dentro da sua empresa acontece, né? E esse daí, cara, assim, que é extremamente negligenciado pelas pessoas, mas na minha visão, ele é um dos mais efetivos quando você precisa, associado ao diagrama de Chikawa, identificar, por exemplo, onde que você vai atuar, qual setor que você precisa focar para dar um treinamento para o pessoal, etc. Porque você consegue enxergar muito bem em qual atividade você vai ter o problema crítico ali que está acontecendo, né? Aí a gente tem também a carta de controle. Esse eu particularmente gosto demais da conta, porque ele te permite fazer uma análise de tendência com a produção em andamento. Então, assim, você não precisa esperar o problema acontecer para poder agir. Não, o ideal é justamente o oposto. Quando você enxerga dentro da carta de controle uma tendência de que o seu processo está começando a fugir de um comportamento normal, o ideal é você já identificar ali quais podem ser as variáveis que estão influenciando e agir corretivamente já em cima delas, para que você mantenha toda a sua produção dentro dos limites ali estabelecidos de controle e especificação, né? Aí a gente tem também o histograma, que ele é basicamente um agrupamento das classes de produto de acordo com o seu requisito pré-estabelecido. Então, só para exemplificar, você tem uma indústria de envase de água mineral, né? Dentro de cada garrafa você precisa ter 500 ml. O que você vai fazer? Como a gente já mencionou anteriormente, não existe indústria à prova de falhas. Só que você tem uma flexibilidade dada pelo requisito desse produto. Então, a gente quer que você envase 500 ml em cada garrafa. Porém, a gente aceita 10% a mais, 10% a menos. Ou seja, a sua garrafa, eu vou aceitar ela se ela tiver entre 450 ml e 550. Então, eu posso trabalhar dentro desse range aqui tranquilamente, né? E aí, o histograma, eu vou fazer o agrupamento dessas informações que eu vou recebendo. Saiu uma garrafa de água com 440, saiu uma outra com 510, saiu uma outra com 520. Então, eu vou fazer o agrupamento desses volumes, né, que eu tenho produzido para enxergar como que a minha produção tem se comportado, com que frequência ela produz
cada garrafa com um determinado volume, entendeu? Então, assim, essas são as 7 principais ferramentas, né? O Pareto, o Ishikawa, o fluxo de processo, a carta de controle, o histograma, a folha de verificação, e tem a última que é o diagrama de dispersão, que a gente tenta enxergar aí qual que é a correlação que existe entre variáveis do meu processo, né? Por exemplo, um cliente que eu atendi recentemente era a indústria de corte de folha de aço. Então, você tem uma velocidade de corte. E aí a gente consegue identificar, por exemplo, se eu aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, isso influencia na qualidade da folha que vai sair em relação ao tamanho? Ela vai sair do padrão se eu cortar mais rápido ou mais devagar? Essa é uma das relações existentes. Dentro da indústria farmacêutica, da indústria automotiva, existem N outras variáveis que você pode correlacionar com os requisitos de qualidade específicos que você tem para cada processo que você trabalha. Legal. Vinícius, eu não sei se para as outras pessoas também está assim. Eu acho que a internet sua aí, ela tá oscilando um pouquinho. Se você conseguir deixar no 3G, eu acho que talvez melhore. Tá? Mas eu achei legal, assim, além dessas, existem várias outras, tá, pessoal? Mas essas são as ferramentas mais básicas, assim, aquelas necessárias mesmo para que vocês utilizem no dia a dia. É impossível nós tentarmos usar ferramentas mais rebuscadas, ferramentas mais mirabolantes, se as ferramentas básicas nós não soubermos utilizar. Então, ferramentas como folha de verificação, diagrama de Pareto, o Ishikawa, o fluxograma de processo. O Vinícius falou um negócio que eu concordo plenamente com ele. Cara, carta de controle. Você que está aqui na live e quer trabalhar ou trabalha em controle em processo ou quer trabalhar com produção, cara, você tem que saber fazer carta de controle de frente, de costa, indo, voltando, de todo jeito. Porque é uma ferramenta mais básica. Você está lá medindo a massa de um comprimido, ou faz lá o peso médio, e se tiver algum erro, você não vai esperar, né, Vinícius, produzir 1 milhão de unidades para falar, eu percebi mesmo que estava errado, rapaz. Olha só, vou produzir de novo. Tá louco, isso não existe. Tá? Aí você está enrolado. Eu recebi uma pergunta na caixinha lá de perguntas da científica, e aí eu queria te fazer, porque é uma pergunta muito recorrente. Falou o seguinte, uma pessoa perguntou o seguinte: qual a melhor ferramenta que existe? Na verdade, não tem a melhor ferramenta, né, Vinícius? Depende muito da situação que você está vivenciando. Eu até respondi lá que depende do seu objetivo, né? Você quer saber a causa raiz, você não vai usar a folha de verificação, você vai usar Ishikawa. Então eu queria que você comentasse rapidinho sobre isso. Existe uma ferramenta mágica? Existe aquela ferramenta que é a melhor de todas? Não. Cara, a ferramenta boa é a que vai resolver seu problema, né? Então, assim, depende, a sua resposta foi corretíssima, depende muito de qual que é o foco que você quer dar para aquilo dali. Então, por exemplo, se você está analisando a causa de um problema, não adianta você usar a carta de controle, que ela não vai te dar essa resposta. A carta de controle, você monitora o processo em andamento. Aí você vai ver que alguma coisa deu errado, mas você não vai conseguir identificar, olhando só para ela, o que deu errado. Porque, igual eu comentei, né, dentro do processo produtivo, existem N variáveis, às vezes, agindo sobre o processo ao mesmo tempo. Então, assim, se você... Depende muito do problema que você quer resolver. Se é um problema de variação dentro da especificação e tudo mais, e que você conhece as variáveis que influenciam, ok, a carta de controle ela vai te dar uma análise de tendência. Você, como conhecedor do que já influencia aquilo dali, vai checar os outros indicadores para ver se está tudo dentro da normalidade, né? Se você quiser identificar a causa raiz de um problema, cara, faz um Ishikawa
E aí, assim, não só o Ishikawa, né? Faz o Ishikawa associado ali aos 5 porquês. Porque aí, sim, você vai conseguir chegar ali na causa raiz do problema. Tem muita gente que tem muita dificuldade de identificar essa causa raiz. No começo eu também tinha bastante dificuldade. Eu falava, cara, mas e aí? Como que eu vou saber que essa é a causa raiz? Tipo assim, cara, vai, coloca o seu Ishikawa lá, né? O nome causa e efeito, ele é lógico, porque na espinha ali, né, do peixe, né, no diagrama, você tem as possíveis causas e na ponta aqui na cabeça do peixe, né, como a gente chama, você tem o problema específico relacionado àquelas causas que você quer analisar. Então, um erro que muita gente comete na hora de construir esse diagrama é colocar na cabeça do peixe um problema genérico. Esse daí é que vai te dar dor de cabeça, porque você vai chegar em N causas possíveis e, às vezes, nenhuma delas ali que você acha que vai resolver o seu problema, de fato vai resolver. Então, o ideal é você, tipo assim, tentar ser o mais específico possível na definição do problema. O que eu quero dizer com ser o mais específico possível? Usando o exemplo que o Thiago deu. A massa do meu comprimido está variando. Beleza. Mas ela está variando com base em qual máquina? Ela está variando em um turno específico, ela está variando quando um operador específico assume a posição de produção. Então, assim, o ideal é que você parta de um problema genérico, tente achar um nível de especificidade o mais elevado possível, porque aí sim o diagrama vai ser extremamente eficiente. Aí você analisa lá as 6 dimensões que geralmente a galera coloca, né? Que é meio ambiente, mão de obra, matéria-prima, método, máquina, medição. E aí você vai jogando as possíveis causas e perguntando, cara, beleza, por que isso acontece? Ah, acontece porque o operador não regulou a máquina. Beleza, mas por que ele não regulou a máquina? Ah, porque ele disse que não tem habilidade na regulagem de máquina. Ok, mas por que ele não tem habilidade? Ah, não existe padrão. Opa, esse aí é um clássico. Não existe padrão. Então vamos criar o padrão. Ou então um outro que é clássico também. Ah, existe o padrão, mas o cara não seguiu. Pô, então vamos treinar essa galera, né? Então, assim, sempre que você coloca ali no seu diagrama um problema específico, extremamente específico, a chance de você não conseguir identificar uma causa raiz, ela reduz demais da conta. E alia sempre o diagrama com essa pergunta dos porquês. E um outro insight aí para a galera identificar a causa raiz. Causa raiz, ela está muito relacionada ao seguinte, cara, se eu resolver isso daqui, o problema acaba, ponto. Causa raiz, se eu resolver esse problema pontual que eu identifiquei, essa causa, o problema acaba, essa é a pergunta que você tem que ser feita. Quando você conseguir responder essa pergunta, aí você chegou efetivamente na causa raiz do seu problema. Massa, gostei. É muito comum, nós temos diversos, foi até essa chamada, exatamente essa chamada que eu fiz, né, lá para essa live. Cara, é muito comum. Nós temos muitos problemas, eu não sei qual é o nível hierárquico aqui que as pessoas que estão nessa live ocupam, qual é o tipo de cargo que elas ocupam em indústrias, mas algo que é muito comum, cara, é o cara que é gestor. E as experiências que eu tive na indústria, todas elas foram como gestor. Então eu estou falando algo, não foi que eu li, eu estou desabafando. Eu estou quase aqui abrindo o jogo. Cara, nós temos muitos problemas. E eu acho que algo que nós não aprendemos, além de N outras coisas que nós não aprendemos na graduação, né, Vinícius? Por exemplo, principalmente ter inteligência emocional para lidar com um todo. Eu acho que algo que é uma deficiência muito grande nossa é não saber qual é o problema mais importante para ser resolvido naquele momento. Então, você tem ali 1000 coisas para fazer e daí você não sabe nem por onde começar a resolver isso. Daí eu queria que você comentasse. Existe alguma ferramenta para definir qual é o problema mais relevante para ser resolvido primeiro?
Sim. Cara, a primeira coisa que o pessoal tem que ter em mente, assim, não adianta desesperar. Os recursos, eles são escassos, ponto. Todo mundo tem só 24 horas por dia, nenhuma empresa tem toda a grana do mundo, né? Então, assim, a gente precisa efetivamente priorizar esses problemas para que eles sejam resolvidos. Então, uma estratégia que a gente pode lançar a mão é, inicialmente, cara, beleza, eu tenho uma gama de problemas gigantesco. Ok, vamos ver, fazer primeiro um pareto dessa relação de causa e efeito, né? Quais causas estão relacionadas a quais problemas. Você vai já pegar um padrão aí. A partir disso, você precisa colocar isso numa matriz de priorização, né? E aí existem N formas de você priorizar esse problema. Uma que a gente tem duas aqui que eu vou falar mais especificamente que a gente usa bastante. Uma é a matriz GUT, que GUT é a abreviação de gravidade, urgência e tendência, e a outra é a matriz de esforço-retorno. Essa, quando você quer analisar o espectro financeiro da resolução do problema, ela é extremamente eficaz. Porque, por exemplo, você tem uma matriz em que você tem num eixo o esforço, no outro o retorno, né? Então, você sempre tem que priorizar os itens que vão ter o menor esforço e o maior retorno possível. Porque isso é um ganho de custo-benefício, né, em termos financeiros ou em termos de força de trabalho também. Então, dentro da matriz GUT, né, você tem essas três colunas aí, gravidade, urgência e tendência, e aí você atribui valores para elas. E no final você pode multiplicar esses valores e você vai ter uma priorização quantitativa. Por exemplo, se eu não resolver esse problema, qual que é a gravidade desse problema de 1 a 5? Qual que é a urgência que eu tenho em resolver esse problema de 1 a 5? Qual que é a tendência? Ou seja, se eu não resolver esse problema agora, qual que é a tendência dele no curto, médio prazo? É ele piorar? É ele ficar estável? Então, assim, a gente analisa esses espectros, coloca valor para cada problema em relação a essas três nuances aí, gravidade, urgência e tendência, você vai ter um resultado numérico. Você faz a ordenação ali do maior para o menor, você já tem uma priorização que você já pode servir como ponto de partida, né? Então, priorizou ali, aí depois a análise ela é mais estratégica, né? Beleza, esse problema ele impacta diretamente o cliente ou não? É um problema interno que a gente consegue contornar. Aí vai para uma análise mais do gestor, estrategicamente, definir com a equipe e tudo mais, dentro daquilo dali, o que foi dado como mais prioritário, né? Efetivamente tem esse nível de urgência para a gente poder agir, e aí você define plano de ação e vai executar. Cara, nós estamos falando sobre coisas bem técnicas, né? De qualidade, de metas e não sei o quê. Algo que é muito importante também nós comentarmos, né, Vinícius, é sobre a parte dos indicadores da qualidade. Então, eu acho que algo que é palpável, principalmente para nós voltarmos lá naquela definição anterior, que nós já explicamos para quem está aqui, que nós não podemos, quando se trata de indústria, nós não podemos deixar a definição de qualidade ser algo muito abrangente, filosófico, na verdade é algo ali, ó, direto, é de exatas, né? Então, algo que pode ajudar nesse processo é a utilização de indicadores da qualidade. Eu queria que você comentasse qual que é a relação entre os indicadores da qualidade e as ferramentas da qualidade. Por exemplo, as ferramentas podem melhorar ou elas servem para extrair esses indicadores? Como que funciona? As ferramentas da qualidade, elas são também um tipo de indicador, né? Só que elas são indicadores, de certa forma, genéricos. Porque, igual eu comentei, você vai usar uma carta de controle. Você vai ver que a sua produção está oscilando. Ok, mas qual variável que está impactando na oscilação daquela característica daquele produto? E aí que entram esses indicadores que você falou. Então, assim, as ferramentas da qualidade, ela vai apontar para a gente o seguinte, olha, tem alguma coisa dentro do seu processo que ele está começando a ter uma variabilidade muito grande e está impactando no resultado final aqui, ou tem potencial de impactar no resultado final. Então, vai lá nos indicadores que você monitora e olha, vê se está todos dentro da normalidade. Só para ilustrar aqui com um exemplo,
eu atendi uma indústria também que eles faziam a pintura de chapas de aço. Cara, o requisito de qualidade de cada produto chegava a ter 6, 7 páginas. Então, dentro desse requisito de qualidade, você tinha todos os indicadores definidos. Você tinha a camada de verniz definida, você tinha a dureza do aço definido, você tinha a temperatura de cura do verniz definida, o tempo de que aquela folha poderia passar pela estufa, a velocidade recomendada de produção. Então, todos esses são indicadores que você precisa monitorar durante o seu processo, que são indicadores específicos de cada processo, que as ferramentas da qualidade vão te alertar que eles estão com algum problema lá na frente. Então, o ideal é, assim, geralmente, né, o que a gente tenta implementar é um dashboard para o gestor ter a noção do todo. Ele vai ter top-down ali, né, as ferramentas da qualidade, os indicadores gerais dele, e logo abaixo, né, na escala de hierarquia, você tem os indicadores específicos dos processos. Por quê? Variou alguma coisa aqui em cima, na carta de controle, no histograma, ele automaticamente já olha e vê qual variável do processo dele está começando a ficar fora de controle e está impactando o resultado final. Então, assim, é uma sinergia total entre ferramenta da qualidade e os indicadores que você precisa ter no seu processo. E aí, cara, esses indicadores, eles são muito específicos de cada indústria, de cada processo produtivo. É um negócio, assim, muito, digamos assim, personalizado, né? Muito individualizado do processo que está sendo executado. Galera, eu acho que, para não deixar passar batido, o Vinícius deu uma dica que, cara, hoje em dia é um tipo de... E eu estou falando isso para vocês, não pense que eu estou olhando pelo lado financeiro, até mesmo porque a científica ainda não tem nenhum curso nessa área de dashboard. Mas olha, façam, estudem, aprendam a fazer, aprendam a usar dashboard no dia a dia, porque é algo que as indústrias estão usando demais. Então, assim, ó, não fiquem para trás. Bom, o Thiago perguntou se aborda os indicadores ambientais. Thiago, eu posso te dar um exemplo prático meu. Eu era coordenador de meio ambiente de uma indústria e lá eu tinha os meus indicadores. Quais eram os meus indicadores? Olha só que legal já para corroborar com o que o Vinícius falou. Ele falou que é algo personalizado. Então, só para você ter noção. Ele acabou de dar exemplo aí da questão do verniz, temperatura, camada, não sei o quê. Vou te dar um exemplo meu da parte ambiental. Lá os meus indicadores eram a remoção de DQO do efluente tratado, era pH de controle para saber se eu estava inativando antibiótico, era custo de resíduo que eu pagava para destruir termicamente versus o custo, ou na verdade o faturamento que eu tinha vendendo esses resíduos como reciclável, e a quantidade de resíduos gerados por área. Então, na minha área, esses eram os indicadores que a alta gestão queria. E aqui também fica outra dica, não adianta nada. Você tem indicadores que não servem para nada, né, Vinícius? Então, esses indicadores, eles tinham funcionalidade. E trimestralmente, eu reunia com o dono da indústria e toda a camada da alta direção para apresentar para eles. E agora é o seguinte, não é só mostrar. Eu mostrei indicador tal, o meu custo com recicláveis abaixou. Mas por que abaixou? Qual foi a razão? Aí, de novo, galera, entram as ferramentas até para saber como mostrar isso para o seu gestor. Então, olha, exato. Você que é estagiário, fica a dica. Aprenda a mexer com isso. Olha, nós estamos aqui dando uma dica para vocês que nós não tivemos na graduação, cara. Aprenda a usar. Saiba como apresentar os seus resultados para o seu gestor. É isso que vai fazer a diferença na hora de ter a contratação entre você e o seu outro colega que também é estagiário. Tá? Vinícius, nós estamos falando desde o início aí sobre melhorias contínuas, melhoria de processos. Isso é algo muito filosófico, realmente é possível fazer isso ser aplicado em indústrias. Tem como aplicar melhoria contínua no dia a dia industrial?
Cara, não só tem como deveria ser o arroz com feijão da indústria, sabe? Porque, assim, se você pegar todas essas grandes indústrias que a gente já falou aqui hoje, todos os grandes players de mercado, cara, eles não chegaram lá do dia para a noite. A melhoria contínua, ela nada mais é do que um processo de evolução. Então, assim, você melhora, padroniza, melhora, padroniza, melhora, padroniza, melhora, padroniza. Dentro desse espectro todo de melhoria contínua, né, a gente tem a principal ferramenta, que é o PDCA, que ele serve justamente para você pegar um processo e melhorá-lo, né? Só que a gente tem uma outra parte indissociada, que deveria ser, né, indissociada do PDCA, mas que é extremamente negligenciada por, cara, basicamente toda a indústria tem um quê de negligência em relação a isso daí, que é justamente a parte do SDCA, que comanda a padronização, que é justamente o que vai promover essa melhoria contínua. Que é igual eu comentei agora, você roda o PDCA, melhora, roda o SDCA e padroniza. O que acontece as pessoas melhoram, porém elas não padronizam. E aí essa melhoria ela se perde. Então você não evolui, certo? Por exemplo, você quer começar, colocou como meta de vida correr uma maratona. Cara, você não vai acordar hoje e vai sair conseguindo correr 42 quilômetros. Sua musculatura não está preparada para isso, entendeu? O que acontece dentro do âmbito da indústria é justamente a mesma coisa. Você precisa dessa evolução, dessa melhoria contínua, justamente para você ir ganhando musculatura para poder ir evoluindo em outros aspectos, né? Só um parêntese aqui, Thiago, que você comentou mais cedo ali, que essas ferramentas da qualidade, elas deveriam ser assim, o básico, né? O dia a dia dessa galera. E tem uma frase, cara, do Flávio Augusto que eu gosto mais da conta, velho, que é tipo assim, bicho, se todo mundo fizesse o básico bem feito, a gente estaria em outro patamar. Seja em qualquer aspecto que você quiser aplicar essa definição. Seja em vida, em termos de indústria, em termos de finanças, etc. Por quê? O básico ele é relativamente simples, porém ele não é tão fácil de ser aplicado, né? Então, por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro. Cara, beleza, você precisa gastar menos do que você ganha. Ok, mas implementa isso no dia a dia com consistência. Aí é que está o segredo. Se você for pegar qualquer indústria de qualquer tamanho, você vai ver que as principais indústrias, as que mais se destacam, são as que fazem o básico extremamente bem feito. Porque a partir dessa base sólida, você consegue aumentar o nível de complexidade das ações, o nível de complexidade das melhorias, o nível de complexidade das inovações. Então, assim, a galera que negligencia o básico, cara, você não sabe o mal que você está fazendo para você mesmo e para o mercado em que você está atuando. Então, foca nisso. Básico bem feito. Esse é o segredo do sucesso. Vinícius, nós temos mais 2 tópicos aqui ainda, vamos tentar responder. Faltam 9 minutos aí para encerrar a live. Cara, passa muito rápido. É muito ruim essa história do Instagram de deixar só uma hora. Eu queria que você comentasse sobre algo que não é tão comum se discutir em algumas faculdades, que é sobre o Lean Manufacturing. O que é a filosofia Lean? O que significa a produção enxuta? O que é e como que nós podemos aplicar a filosofia do Lean Manufacturing em indústrias? Cara, o Lean Manufacturing, ele surgiu basicamente dentro da indústria automotiva, né, lá com o sistema Toyota de produção. O Lean Manufacturing, traduzindo, ele nada mais é do que tornar a sua produção mais eficiente, né? Dentro dessa filosofia Lean, a gente tem 5 princípios e 7 desperdícios, que geralmente a galera comenta, né? Então, os 5 princípios, o primeiro deles, valor. Cara, você precisa produzir algo que tenha valor efetivo para o cliente, né? Que atenda às necessidades do seu cliente enquanto produto ou serviço. Fluxo de valor. Você precisa eliminar do seu processo atividades que são desnecessárias, que não agregam. A gente estava falando sobre indicador agora há pouco.
Você quer ver um exemplo matador para você identificar coisas que não têm valor? Indicador que não tem meta. Cara, se o indicador não tem meta, para que ele está existindo? Você está controlando ele para atingir que resultado? Então esse daí já é um grande indicativo de que aquele indicador está num processo que não é tão importante assim, né? Então assim, faz o fluxo do processo, identifica quais são as atividades que efetivamente agregam valor, aí depois existem as atividades que são importantes, mas que não agregam valor, enxuga isso daí para deixar só o que é essencial, né? Aí a gente tem também o fluxo do processo propriamente dito, que é, cara, você precisa eliminar essas ineficiências para o negócio fluir, para a coisa andar mais rápido. E tentar sempre adequar a produção com a demanda, para que você não gere um volume excessivo de estoque. Em relação a isso aí, cara, tem um exemplo, assim, vou contar rapidamente, mas que é muito interessante. Eu atendi um cliente uma vez que no projeto a gente aplicou a metodologia Lean, só que para a área da saúde, né? Porque o Lean, assim como gestão, ele tem várias derivações, né? Você tem Lean Manufacturing, Lean Healthcare, Lean, etc. Só que o cerne é o mesmo, cara, tornar a coisa mais eficiente. Pensa você, um paciente de câncer, né? E ele chega no hospital buscando tratamento. Até ele começar o tratamento dele, que é o que efetivamente gera valor para ele, ele tinha que andar dentro do hospital quase 2 quilômetros só para resolver questões burocráticas. A gente fez um mapeamento do fluxo de valor disso, viu que tinha um monte de coisa desnecessária, cortamos tudo. No final das contas, esse paciente passou a ter que andar 400 metros até ele receber a primeira dose de medicação. Então, assim, olha o poder que isso tem. Quando você torna a sua operação mais eficiente, pensa se esse paciente não vai ter uma percepção de valor em relação ao seu produto muito mais aguçado, né? E assim, a gente tem também os 7 desperdícios aí do Lean, né? Que é defeito, excesso de produção, excesso de estoque, excesso de movimentação, transporte, processamento inapropriado e estoque excessivo. Então, assim, o Lean nada mais é do que, cara, você precisa eliminar todos esses desperdícios, ou pelo menos minimizá-los ao ponto de eles não impactarem a sua operação e maximizar todos os princípios aí, principalmente o valor e o fluxo de valor, que é onde o cliente efetivamente é impactado. Legal. Pessoal, infelizmente a nossa live está chegando ao fim. Eu vi aqui que nós tivemos uma pergunta do Cabral e do Kalel. Queria pedir para vocês, nós vamos abrir lá, eu vou colocar uma foto dessa live aí no feed lá da Científica. Daí eu queria que vocês perguntassem lá novamente, porque daí nós vamos responder. Eu marco lá o Vinícius no Instagram dele, que nós vamos falar agora desse projeto bem legal que ele está desenvolvendo aí. E nós vamos responder todos vocês lá. E é importante, pessoal, vou dar essa dica para vocês. Às vezes nós pedimos, vai lá, manda lá no feed a pergunta. Mas por que nós forçamos isso? Porque isso gera inteligência coletiva. É importante vocês fazerem talvez a pergunta, talvez o Kalel e o Cabral, pode ser que eles estejam fazendo uma pergunta que é dúvida de muita gente que é muito tímida. Exatamente. Então, por favor, peço que vocês coloquem lá para nós respondermos e sanarem todo tipo de dúvida. Vinícius, eu queria que você se despedisse e eu queria que você falasse aí rapidamente sobre o projeto, o Caminhos da Gestão, projeto que você está começando aí agora, está postando coisas bem legais também, e eu queria já deixar de antemão o pedido para que vocês, quando terminassem essa live, por favor, vai lá, sigam lá o Instagram do Caminhos da Gestão, que o Vinícius está com uma proposta bem interessante. Show de bola, Thiagão. Primeiramente, cara, muitíssimo obrigado aí pelo convite, né? Conhecimento, cara, na minha concepção, ele serve para duas coisas, para gerar valor e para ser compartilhado. Então, isso que você está fazendo aqui é um negócio extremamente válido, assim, que é compartilhar conhecimento, né? Trazer pessoas que têm a vivência aí de diversos assuntos, várias experiências diversas, para poder compartilhar um pouco disso aqui com a galera e tentar gerar valor de alguma forma. Caso alguém pegue algum insight aqui e aplique, putz, já valeu a live, né? Então, assim, esse que eu criei agora, o Caminhos da Gestão, a proposta é justamente essa, cara.
é tentar trazer essa dinâmica que a gente está fazendo aqui, uma forma descontraída, descomplicada, de falar de um assunto que geralmente a galera tem em mente que é um troço meio chato, meio quadradão, meio, tipo assim, difícil de aprender, quando na prática não é, né? Então, assim, a proposta do Caminhos da Gestão é justamente a gente compartilhar essa experiência com vocês, trazer esses mais de 7 anos de campo de batalha aí, de consultoria em gestão, para que vocês possam pegar aquele conhecimento ali e aplicar no dia a dia, né? Fazer com que o ambiente de negócios como um todo, as empresas como um todo, elas melhorem os seus resultados, melhorem as suas performances. Porque, assim, um CNPJ, ele nada mais é do que a junção de vários CPFs, né? Então, assim, as pessoas que precisam ser o motor da mudança. E as pessoas que absorvem conhecimento, as pessoas que executam, as pessoas são inovadoras e criativas. A nossa ideia é justamente compartilhar o máximo possível de conhecimento que impacte o maior número de pessoas para que algum de vocês pegue alguma coisa, implemente e melhore o seu resultado, tanto pessoal quanto profissional. Show, galera. Então fica aí de novo o convite. Por favor, sigam lá. Ele posta umas coisas bem legais. Vocês estão com a chance, eu vou repetir isso que nós falamos no início da pandemia de forma geral. Algumas pessoas vão deixar de disponibilizar conteúdos assim, porque nossa rotina vai voltar ao normal. Outras pessoas vão tentar continuar. Eu vou continuar, independente se eu estiver aqui. Todo sábado de manhã eu vou estar aqui, eu e mais um. Mas os fiéis vão ficar aí, eu vou estar aqui trazendo conteúdo de qualidade. Galera, mas é sério, vocês têm a oportunidade de ter conteúdo aí gratuito, igual nesse canal do Vinícius. Então, não percam a oportunidade. Quero fazer um convite para você que está chegando agora na Científica. Nós temos o nosso canal do YouTube. Quando acaba a live, eu vou lá, trato a live certinho, coloco no formato do YouTube. E aí a gente sobe normalmente no final do dia, já está disponível aí no canal do YouTube. Tudo bem? Nós temos também o LinkedIn, nós temos Facebook, temos o Instagram e temos um canal também no Telegram. Então, se vocês querem ter acesso a todos esses canais, basta vocês acessarem o link que está na bio, tudo bem? Se você tem interesse de fazer um dos cursos da Científica, lá também nós temos um link para você deixar a sua intenção. Já quero deixar aí um spoiler para vocês. Nós já estamos em fase de gravação de alguns cursos, inclusive algumas pessoas aqui da live já fizeram. Um dos cursos é o de descarte de resíduos de laboratórios industriais. Nós também vamos ter um de tratamento de efluentes. Esse não vai ser ao vivo, esse vai ser gravado para você ter acesso e assistir durante um ano. O Vinícius já fez o convite aí para ele, o dia que ele quiser fazer um curso aqui vai ser uma honra para a gente. Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima live da Científica Educacional. Valeu, Vinícius. Obrigado, cara. Valeu, pessoal. Estou à disposição. Abraço. Abraço, até mais.